Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Ultraman. Esse aqui é o volume 3 da série. Que esse volume aqui teve um pouquinho mais de desenvolvimento de história e de alguns personagens, né? Algumas investigações e mais alguns mistérios que surgem. Teve menos ação dessa vez, mas isso não quer dizer que ficou ruim. Mas é claro que antes de falarmos sobre a história toda, não se esqueça do seu like, que ajuda muito aqui o canal. Comente, compartilhe e se inscreva no canal para vocês ficarem sempre sabendo quando tem vídeo novo aqui. Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, a história aqui ela já tem o início com base nas investigações que estão acontecendo pela polícia e pela própria Kakokutai. Ainda continuam acontecendo os mesmos crimes, eles não têm tanta certeza de quem está cometendo, mas já desconfiam. E nessa história toda, o Moroboshi está fazendo alguns testes, ele percebe que tudo deu certo e ele vai entrar em ação com força total muito em breve. Se prepare que essa cena é muito boa. Mas antes disso ele tem que cumprir uma missão, que é integrar o Shinjiro ao mundo que eles vivem agora. Porque uma coisa que eu já até falei nos outros vídeos, então se você não assistiu nenhum vídeo sobre Ultraman ainda, eu vou deixar aqui no card para vocês poderem assistir. A comunidade alienígena existe na Terra. Ela está escondida, né? Alguns deles ficam misturados à sociedade e tal. Alguns parecem muito com humanos ou utilizam tecnologia para parecer com humanos. Mas existe uma cidade que eles moram propriamente mesmo, ficam lá, a grande maioria. E o Moroboshi leva o Shinjiro até lá para conhecer um informante que não é uma leve, mas uma baita de uma referência às séries clássicas de Ultraman. E o Moroboshi vai lá para poder resolver a questão com esses crimes que estão acontecendo. O cara diz que não sabe de nada, o que para ele é muito esquisito, porque se ele que mora ali não sabe de nada, então a situação é mais crítica do que eles pensavam. E isso é uma estratégia do Edo para fazer o Shinjiro perceber o que é o mundo que ele está vivendo agora, o que ele tem de fazer, o que ele tem de proteger realmente. Mas o Shinjiro é aquele adolescente que está sempre cheio de dúvidas. E para meio que acabar um pouco com essas dúvidas, o Hayata vai conversar com ele. Sendo que ele teve uma reunião antes com Ide, falando sobre uma coisa que ele notou de estranho. O Bemurá, ele poderia ter derrotado ele quando quisesse. Porque, bom, o Shin Hayata já é um idoso com seus mais de 60 anos de idade. Tá? Ele tem, assim, muita força, muita resistência e tal, mas em comparação com um humano, não contra um alienígena absurdamente poderoso que pode destruir um prédio sem esforço. Só que aí que tá. Se ele sabia que poderia derrotar o Shin Hayata, por que ele não fez? Fica aí um mistério para a gente entender no futuro. E nessa conversa do Shin Hayata com o filho dele, o Shinjiro, ele começa a expor o que ele sente sobre o Ultraman, sobre o que é ser o Ultraman. Ele tenta mostrar para o filho a dificuldade que isso trouxe para ele e ao mesmo tempo um certo lado bom, por assim dizer, né? Que tem um certo lado bom nessa história, mas o que prevalece mais é a responsabilidade. E isso é uma conversa bem franca, bem legal. E claro que com o passar do tempo a investigação vai ocorrendo, a polícia está envolvida, claro que o policial em si, o parceiro dele, estão fazendo isso sem ter autorização dos superiores dele. Mas eles vão mesmo assim e eles são atacados por um alienígena, mas não era o que eles esperavam.
é um outro e bem pior. Mas eles acabam sendo salvos e aí a gente tem aquela cena no final que é, assim, nostalgia pura. Pura nostalgia aquela cena, é fantástico. Mas aí fica o gancho pro volume 4. Então, na minha opinião, esse volume 3, ele trabalhou muito bem os personagens, tentou, não, claro, tirar toda a trama de mistério, né, da história, óbvio, mas conseguiu andar com a investigação. Isso é um negócio que eu acho muito legal, porque mostra realmente como se fosse uma investigação de verdade. Uma investigação não dura um dia só e você resolve tudo, né? Não é assim. Leva-se um tempo, às vezes um mês ou mais para poder resolver tudo. Em alguns casos até anos. E aqui é uma história que realmente está demorando um bocado para poder ser resolvida. Isso é bem interessante. Os personagens são bem trabalhados, a arte continua a mesma. Então a cena aqui é muito maneira. Esse personagem aqui enfrentando o Shinjiro é muito divertido. E claro, né, tem as capinhas alternativas. A capa, na minha opinião, essa de todas as três que eu já vi, essa aqui eu acho a mais feia. Na minha opinião, ela é a mais feinha. Mas, enfim, é gosto, né? Então, mas mesmo tirando esse detalhe da capa, o restante da história é muito, muito bom. Vale muito a pena vocês conhecerem a história de Ultraman, se vocês não estão acompanhando ainda. Mas, se vocês já estão, fiquem ligados aqui no canal que sempre vai ter review para vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve trago aqui o volume 4 e vou deixar aqui na descrição o link para vocês adquirirem o volume 3, caso esteja disponível na Amazon. Beleza? Um forte abraço para vocês, a gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!